Olá, meus amigos, bom dia. Estamos aqui trabalhando os nossos conteúdos aqui no canal. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui, essa nossa comunidade aberta, né? Na verdade, nós temos aqui uma comunidade aberta para trabalhar sobre holding familiar, planejamento familiar e sucessório feito através da ferramenta holding familiar, né? Eu friso muito com isso porque planejamento familiar e sucessório planejamento patrimonial familiar e sucessório, ele é muito mais abrangente do que holding. Né? Existem várias formas de executar planejamento patrimonial e sucessório da família, tá? Mas aqui no nosso canal a gente foca em holding familiar, tá? Não são sinônimos, mas aqui a nossa lupa, a nossa lente de aumento é sobre holding, ok, meus amigos? Então, sejam muito bem-vindos. Se você está chegando agora, se é o seu primeiro vídeo, se inscreva no canal, faça parte aqui desse nosso grande universo, clica no sininho de notificações, tá? Deixe seu like, deixe aqui seu comentário, sugestão de vídeos. Eu tenho feito muitos vídeos baseados aqui nas dúvidas dos colegas, tá? Se você está vendo esse vídeo antes do dia 6 de abril, nós temos um curso Holding Familiar do Zero, tá? Um curso sobre holding familiar aí, uma lupa muito interessante, uma lente de aumento sobre holding, trazendo aí um trabalho bem específico sobre holding, trabalhando aí principalmente, né, a tendência dos tribunais superiores sobre todas as fases aí de implementação da holding, as implicações, especialmente as implicações tributárias, né? A gente sabe aí que holding está sob os holofotes em todos os sentidos, então temos tido aí mudança de jurisprudência, mudança de entendimentos, assim, o tema está bem no foco de debates jurídicos. Então, é interessante você ter aí uma ferramenta dentro do seu escritório para você conseguir implementar esse produto com segurança, com responsabilidade, com ética, entendendo quais são as implicações de cada fase. Ok? Então, eu desenvolvi esse projeto, na verdade é um projeto, se chama Holding Familiar do Zero. Se você está vendo esse vídeo antes do dia 6, teremos aí a abertura da primeira turma no dia 6 de abril. Se você está vendo depois do dia 6, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, porque tem o link da página, tá? Para você ter acesso aí a mais informações sobre esse nosso treinamento, esse nosso curso, tá? E, logicamente, para a primeira turma, nós teremos bônus especiais. Então, tem um vídeo, ele vai estar clipado aqui no final desse vídeo, falando as principais informações sobre o curso Holding Familiar do Zero. Então, eu sugiro que, se você tiver interesse, você está vendo aí antes da abertura da primeira turma, entra lá, porque a gente vai ter bônus especiais, aí tem um bônus muito, muito, muito diferenciado para você que vai fazer parte da primeira turma, ok? Mas vamos lá, vamos para o trabalho daqui de hoje, que é a gente sanar aqui uma dúvida de um colega. Eu vou ler aqui, porque eu achei muito importante, muito interessante, e principalmente, gente, essa dúvida, ela é de uma recorrência absurda dentro dos escritórios. Absurda. O cliente, todos os clientes, de todas as holdings que eu fiz, me perguntaram isso. Todos, sem exceção. Então, é muito importante que você tenha a resposta correta para passar para ele e também como demonstrar que eu vou passar aqui, tá? Tudo depende de como a gente leva para o cliente, tá? Então, vamos lá. O colega colocou aqui. Doutora, parabéns pelo conteúdo disponibilizado, algo profissional e realista. Mas fiquei com uma dúvida. Primeiramente, obrigada pelo elogio, tá? Eu vou para a parte da dúvida agora. Ao passar as cotas para os filhos, em uma eventual situação causada pelo descendente, uma demanda pode atingir o patrimônio dos filhos ou a cláusula de impenhorabilidade protege esses valores. Por partes, tá? Então, fiquei com uma dúvida. Ao passar as cotas para os filhos, uma eventual situação causada pelo descendente, ou seja, pelo donatário, tá? Aquele que recebeu as cotas. Uma demanda pode atingir o patrimônio do filho, ou seja, do donatário, ou a cláusula de impenhorabilidade protege esses valores. Vamos lá. Breve recapitulação aqui, tá? A gente viu que quando há a doação de cotas, ela não é uma pura e simples doação de cotas da holding, ela é uma doação qualificada, tá? Por que eu digo que ela é uma doação qualificada? Porque ela não é simplesmente pegar o bem e transferir do doador para o donatário.
ela tem cláusulas específicas que a tornam uma doação especialíssima. Entre elas, a reserva de usufruto. Como a gente está tratando de uma sociedade aqui, tá? Ela tem uma reserva de usufruto com reserva também do poder de voto, ou seja, é reservado o poder econômico materializado no usufruto, tá? O poder político materializado na reserva de voto, tá? E também o poder executivo, digamos assim, que é o fato da reserva de administração em nome dos doadores, tá? E a gente tem lá as cláusulas relativas aí ao disciplinamento dessa administração aí pelos usufrutuários, ok? E aí, o que os herdeiros recebem é só a nua propriedade das cotas, tá? Então, o que ele recebe é a propriedade dessas cotas desprovida dos direitos de uso, gozo e fruição que estão reservados lá no usufruto. Ele recebe a cota sem poder político, que está lá na reserva de voto com o usufrutuário, voto exclusivo com o usufrutuário, tá? E ele recebe também sem o poder político, porque os administradores, desculpe, sem o poder executivo, porque os administradores permanecem na administração da sociedade. Então, o que é que ele recebe? Na verdade, como eu acabei de dizer, a nua propriedade dessas cotas. Então, ele tem cotas e uma expectativa, um direito futuro de receber a plena propriedade dessas cotas, porque com o falecimento desse doador, teremos aí a extinção do usufruto, consequentemente, com a extinção do usufruto, também a extinção da reserva de voto, porque eles estão atrelados, ok? E aí, em havendo o falecimento desse antes doador, doadora, pai e mãe, que eram administradores, como a administração ela é personalíssima, também cai a administração, e aí a propriedade plena sobre essas cotas. O poder político passa para os donatários, tá certo? Eles passam a ser plenamente proprietários dessas cotas, ok? Gente, isso de forma bem geral, bem panorâmica, tá? E aí, vamos lá, eu vou para o cerne da dúvida que ele colocou aqui. Em eventual situação causada pelos descendentes, pelo donatário, tá? Uma demanda pode atingir o patrimônio desses filhos ou a cláusula de impenhorabilidade protegeria os valores. Aí, vamos lá. Quando a gente faz essa doação, a gente coloca cláusulas adicionais a depender do planejamento, mas em regra a gente sugere cláusula de incomunicabilidade, então, independentemente do regime de bens que esse donatário casar, essa cota não se comunica com o patrimônio do cônjuge. A cláusula de reversão, se ele falecer antes do doador, essas cotas voltam para o doador para o novo planejamento. A cláusula de inalienabilidade, tá? E aí, da inalienabilidade, normalmente decorre a impenhorabilidade e a incomunicabilidade, tá? Mas eu sugiro colocar expressamente as três. Seja redundante, tá? Não deixe margens para interpretações que, de repente, podem ser discutidas aí no Poder Judiciário, seja bem específico e redundante, coloque as três independentemente. Inalienabilidade, incomunicabilidade, impenhorabilidade, tá? E aí, gente, vamos lá. A cláusula de impenhorabilidade, ela tem como finalidade especial, neste caso, impedir que uma dívida do donatário atinja aquelas cotas, tá? Então, quando, exemplo, esse donatário se envolveu numa dívida X, e aí houve um processo de execução, seja ele um cumprimento de sentença ou uma execução de título, tá? E aí o juiz determina a busca ativa de bens para penhora e encontra lá cotas de uma sociedade, tá? Numa situação normal, essas cotas poderiam ser penhoradas. Porém, as cotas gravadas com impenhorabilidade, em tese, não poderiam ser penhoradas porque aquele bem está gravado de uma impenhorabilidade. O juiz teria que buscar aí outros bens para satisfazer aí o credor dessa obrigação que foi aí inadimplente, tá? Mas, gente, não é isso o que tem acontecido, tá? Não é isso, precisa ser realista. A jurisprudência dominante hoje, inclusive do STJ, é de que a nua propriedade, ela pode sim ser objeto de penhora. Por quê? Porque ela não perdeu a sua natureza de um bem mensurável e com representatividade econômica, com valor econômico. Tá? A nua propriedade, ela tem um valor, ok? Um valor, inclusive, que pode ser objeto de uma avaliação de mercado. Tá? Tanto que quando existe a doação de cotas, isso é fato gerador do ITCMD, e em cima do valor dessa nua propriedade de cotas vai incidir o imposto de transmissão, aí no caso da modalidade doação.
tá? Então, os tribunais hoje entendem que essa cláusula da impenhorabilidade, ela é relativa, ela não é absoluta. Então, o que é que prevalece hoje? Se esse devedor, no caso donatário, ele tem outros bens passíveis de penhora, então essa cláusula gravada de penhorabilidade não será a primeira opção, ok? Então, se ele tiver outros bens em nome dele que podem ser aí objeto de uma constricção direta, o magistrado deve observá-los em preferência em relação a esta cota gravada com penhorabilidade. Tá, doutora, mas digamos que ele não tenha nenhum bem no nome dele, tá? Ele já viu aí o mar recuando para formar um grande tsunami que engoliria aí sua situação patrimonial e ele se apressou em tirar os bens de seu nome. Não vou entrar aqui no mérito se configurou ou não aí uma possível fraude, execução de fraude contra credores, porque senão esse vídeo não vai ser objetivo, tá? Mas digamos que ele não tenha mais nada no nome dele, ele só tem essas cotas que ele recebeu em planejamento sucessório de seus pais e essas cotas estão gravadas de penhorabilidade. Os tribunais de segunda instância, respaldados inclusive por jurisprudência do STJ, entendem que a nua propriedade ela pode sim ser objeto de constricção, pode sim ser objeto de penhora, tá certo? Entretanto, existe uma mitigação quanto à possibilidade de alienação em asta pública, por exemplo, destas cotas, porque por conta da reserva de usufruto. Os tribunais têm entendido que, em que pese não haja óbice a uma penhora imediata dessas cotas, tá? A sua alienação ela poderia ser mitigada, considerando que é necessário haver aí um respeito ao direito do usufrutuário aí sobre essas cotas, ok? E aí existem duas possibilidades, tá? Ou o juiz realmente, eu já vi decisões sobre isso, tá? Determina aí a alienação mesmo em asta pública da nua propriedade, ressalvando que estão resguardados os direitos do usufrutuário, tá? Ou, numa outra situação, ele determina a penhora, mas também determina que, para envio à asta pública, seja aguardada aí a extinção do usufruto por dois motivos. Primeiro, para respeitar, resguardar os direitos do usufrutuário, ok? Em relação ao usufruto sobre essas cotas. E, em segundo lugar, entendendo que haveria aí uma grande possibilidade de frustração dessa venda dessas cotas numa possível asta pública, considerando que quem a adquirisse não teria uma satisfação imediata desse crédito, tá ok? Ele teria que aguardar aí a efetiva extinção do usufruto para poder ver liquidadas as suas cotas ou ter aí um retorno financeiro sobre essas cotas, ok, gente? Então, qual é o cenário que a gente tem hoje? Possibilidade de penhora de nua propriedade para satisfação de dívidas do donatário. Gente, isso é possível. Olha, recentemente, acompanhei um evento, né, que estava tratando sobre isso, e aqui não é, o objetivo aqui não é, por favor, gente, não tem essa linha de atuação, por favor, não é atacar posicionamento profissional A ou B, tá? Mas dizer que o juiz não pode pegar essa cota porque ele tem uma cláusula de impenhorabilidade, não. Ele realmente não poderá se o devedor tiver outros bens em seu nome, passíveis de nomeação à penhora. Então, de fato, o juiz terá que optar aí por bens que estejam livres em nome, né, do próprio donatário. E, gente, o próprio credor vai concordar com isso, ele não vai querer discutir a possibilidade de vender aí cotas de uma sociedade que estão gravadas com impenhorabilidade. Se ele tem um bem aqui, né, bem à mão para ele pegar, ele vai preferir esse bem, né? Então, assim, vamos ser... É o que eu disse, gente, eu gosto de coisas práticas, né? Eu gosto de ser prática com vocês. Porém, dizer que essa cláusula, dizer que essa cota está aí blindada completamente, dizer que ela é inatingível do ponto de vista de penhora, isso não é verdade. E é por isso que eu sou contra essa história de dizer que holding dá blindagem total patrimonial, tá? Então, veja que se você vender isso para o cliente, ele chegar no seu escritório com uma situação dessa, ele vai chegar bem chateado. E aí você pode dizer assim, doutor, então eu entendo que até perdeu um pouco do sentido de fazer uma holding, montar toda essa sistemática, né?
e já que a nua propriedade pode ser objeto aí de penhora por uma dívida do donatário. Gente, e aí eu preciso trazer vocês essa conscientização, que eu acho que no mercado hoje está faltando um pouco. Às vezes as pessoas querem vender por vender curso e querem vender uma facilidade que às vezes a gente não observa na prática, né? Mas, como eu disse no começo, tudo é como você leva. E veja bem, pronto, pegar aqui esse mouse. Vou até desconectar. O mouse esse maravilhoso aqui que eu adoro, tá? Olha só, eu tenho esse mouse aqui, tá? Imagine que ele é um mouse de altíssimo valor e ele poderia ser objeto de penhora. O que é mais interessante? Esse bem, ele está no meu nome, só esperando os credores chegarem? Ou ele está dentro de uma estrutura que foi objeto de uma doação com impenhorabilidade e que o juiz, primeiro, aí é pacífico, ele vai ter que observar se existem outros bens passíveis de penhora antes de chegar nesse aqui. Se ele chegar nesse aqui, ele está tolhido de levar isso para uma asta pública, porque ele vai ter que aguardar a extinção do usufruto, ok? Até porque, se fosse a penhora, muitas vezes o próprio credor não tem interesse nesse bem, porque ele vai dizer, não, eu vou arrematar para quê? Eu vou aguardar uma arrematação para quê? Se eu não vou ter direitos financeiros e econômicos imediatamente. Não, eu prefiro tentar encontrar outros bens que satisfaçam o meu crédito. Porque o credor, gente, não quer cota societária, não. O credor quer o dinheiro. Ele quer satisfação da obrigação, tá? Outra coisa, o que é mais fácil de resolver? Uma penhora em cima da nua propriedade de cotas ou uma penhora em cima de um imóvel? Percebem? É muito mais fácil discutir uma penhora em cima de uma cota, ainda que ela, de uma nua propriedade de uma cota, ainda que ela seja possível, do que a penhora em cima de um imóvel, por exemplo, que vai travar aquele bem, que enquanto eu não resolver aquela dívida, aquele bem fica lá travado, né? Aí talvez o credor tenha interesse em adjudicar o bem imóvel em favor da dívida, ok? É mais fácil de ser aí levado possivelmente a uma asta pública, tem muito mais execuibilidade no imóvel, ok? Veja que nessa sistemática de holding, os bens individualmente considerados, a casa, o carro, enfim, as salas comerciais, né? Eles estão dentro da holding. Eu estou discutindo uma penhora sobre cotas, eu não estou discutindo uma penhora sobre bens, tá? Como o credor aí, no caso de uma decisão dessa, em que o magistrado diz assim, olha, tem que aguardar a extinção do usufruto, e o usufruto é vitalício, você concorda que você ganha muita margem de negociação sobre essa dívida? Ok? Porque aí ele está com um bem, o juiz diz, olha, não encontrei outros bens, só encontrei esse, penhora, aguarde a extinção do usufruto, suspendo o prazo prescricional. E aí? Então, o credor fica como? Puxa vida, ganhei, mas não levei. É muito mais interessante esse devedor chegar e dizer, olha, então vamos negociar essa dívida, porque o cenário não está mais favorável, né? Vamos tratar aqui uma forma. E, gente, outra situação que muitas vezes as pessoas têm dificuldade, é o que eu digo, é como o meu curso quer trabalhar, é você desenvolver uma visão estratégica sobre, tá, gente? É você sair dessa matriz fechada de que holding só é isso, isso e isso, não existe receita de bolo em sede de holding, tá? Mas veja que você está diante de um cenário como esse. Gente, se a gente faz a análise prévia e vê que tem um herdeiro em situação difícil financeira, o patriarca, na hora da doação, ele pode pular essa geração e doar para os filhos, se ele tiver filhos, por exemplo. Ou seja, pular o filho e doar para os netos. É uma forma que ele tem, e aí o filho ficar realmente sem bens em nome dele, tá? Porque aí eu estou doando, é do pai, aqui, do patriarca, o filho, o neto. Ele está pulando o filho, ele pode? Pode. Né? É uma liberalidade dele, ele doa para quem ele quiser, né? E aí ele pode pegar aquela cota que caberia ao filho em sede de sucessão, né? Ele pode fazer a doação direta para os seus netos com cláusula de reversão e tudo mais, tá? É possível, totalmente possível, uma forma de resguardar, inclusive, esse filho de possíveis dívidas. Ou, uma vez que esse filho está com a nua propriedade, ele pode, dentro, analisando o caso concreto, gente, não estou dizendo aqui para ninguém executar fraude contra credores ou fraude à execução, mas analisando o caso concreto, ele pode fazer a doação da nua propriedade para seus filhos,
resguardado o usufruto que foi feito em favor do seu pai, ele doa novamente o filho agora. Agora eu não estou falando mais do pai. O pai doa para o filho a nua propriedade, ele pode doar a nua propriedade para os seus filhos, respectivamente. Tá? Então, veja que você ganha uma flexibilidade muito grande em termos de questões de proteção patrimonial, e os bens estão guardadinhos ali dentro da holding, os bens são de titularidade da holding. O que você tem aí é uma operação agora envolvendo cotas societárias. Então, veja como esse universo se abre para a possibilidade de proteção patrimonial, tá? E aí a gente precisa analisar as questões do ponto de vista realista. É melhor trazer esse cenário para o cliente e já antever estas possibilidades, do que bater na mesa e dizer, pode fazer que eu garanto, não vai ser penhorado, o filho estava com uma dívida fiscal ou trabalhista, ou seja, de que órgão fosse, uma dívida bancária, por exemplo, né? Normalmente dívida particular alta, que seja esse tipo de manobra, são dívidas bancárias, né? E aí, é manobra que eu digo executiva, né? E o banco querer realmente buscar muitos bens, e aí penhorar numa propriedade de uma cota, e aí chega o cliente no seu escritório, aí, doutor, você não disse que estava 100% garantido, agora resolva. Ok, gente? Então, é melhor, porque aí o cliente vai dizer, não, mas a doutora levantou sobre essa possibilidade, vamos lá para ver o que a gente pode resolver, o doutor falou que isso poderia acontecer, a gente estava ciente. É diferente de você vender uma certeza que você não pode garantir lá na frente, tá, gente? Então, fazendo o fechamento aqui desse vídeo, sim, hoje, os tribunais, inclusive superiores, entendem pela possibilidade, sim, de constituição da nua propriedade, ainda que gravada com impenhorabilidade. Porém, uma vez gravada com impenhorabilidade, o juiz vai ter que procurar, primeiramente, bens que não estejam gravados, tá? Para só depois, aí, na impossibilidade de atingir outros, alcançar este, tá? Segunda situação, né, é necessário hoje, pelo entendimento predominante nos tribunais, resguardar os direitos do usufrutuário e só então promover a alienação dessas cotas com a extinção do usufruto, justamente para resguardar aí o usufrutuário em relação aos seus direitos, ok? E isso dá uma margem imensa, tanto de planejamento antes dessa situação se instaurar, porque depois que está penhorado aí não adianta, não consegue mais transmitir, e uma vez havendo a penhora, traz uma larga margem aí de negociação dessa dívida com a extinção dessa penhora, tá? Então, veja, gente, que holding não é um produto para a pessoa dizer, não, agora eu estou blindado, eu vou sair adquirindo dívidas a mercado, tá, gente? Não é assim que funciona. Holding não dá blindagem absoluta, tá? Mas, sem sombra de dúvida, é um dos melhores instrumentos que nós temos para proteção e resguardo patrimonial, porque, inclusive, como eu disse, a gente está discutindo aí cotas, a gente não está mais discutindo penhora sobre bens, ok? Bom, meus amigos, era esse o tema, espero ter respondido a dúvida do colega. Como eu disse, se você está vendo esse vídeo antes do dia 6 de abril, clica aí no vídeo que vai ficar colocado aí na extensão logo após esse vídeo, para ter mais informações sobre o curso, os bônus, tá ok? Entre no grupo de WhatsApp para você receber o link com antecedência. Se você está vendo depois do dia 6 de abril, mas mesmo assim você tiver interesse em conhecer o projeto nosso curso Holding Familiar do Zero, clica nesse vídeo e aqui na descrição tem também a página do curso para você entrar lá e ter todas as informações. Ok, meus amigos? Fortíssimo abraço, até nosso próximo vídeo.